Você que trouxe sua Bíblia, esteja abrindo-a no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 22, a partir do verso 39. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orais para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e os achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Até aí. Essa semana, na verdade, esse final de semana, estou sozinho, minha esposa está no retiro. E então, tive um tempo para conversar com Deus. E eu fiquei perguntando, o que poderíamos estar trazendo, que palavra poderíamos estar trazendo para a igreja? Se você perceber, você olha para a frequência dos cultos, parece que tem menos gente. Isso é nítido. E eu fiquei orando, buscando a Deus. O que fazer? Que palavra poderíamos trazer para esse tempo? E Deus me deu uma palavra que eu quero dar um título para ela. Sempre quando a gente dá um título, a gente lembra mais, que é restituindo a unção perdida. É o ano da restituição. Então, o título dessa mensagem é restituindo a unção perdida. E eu fiquei lembrando das primeiras coisas. Quando a gente começa a fazer algo para Deus nas primeiras vezes, a gente prega, às vezes, em grupo de oração, leva uma palavra. A gente leva em células. A gente pregava para uma igreja, pastor Hélito, de 20 membros. Ia lá e o fogo descia. Parece que quanto menor a igreja, mais fogo. Aí você chega um tempo, coloca você para pregar para 1000 pessoas. Hoje tem, não sei quantas pessoas tem aqui, mas como no culto de quarta, 700, 1000. E você estuda a palavra, vai lá, mas você tem saudade das primeiras coisas. Saudade das primeiras coisas. Você fica lembrando que quando você não tinha o domínio total da palavra, porque você talvez não tinha tanto conhecimento como tem hoje, mas você dependia única e exclusivamente daquela unção. E quando você ia ministrar, você dizia: pelo amor de Deus, Espírito Santo, não me deixem sozinho. Pelo amor de Deus, porque eu não sei nem o que vou falar. Será que eu vou conseguir falar 10 minutos, né, Wellington? Será que 10 minutos eu consigo? E você falava 10, 20, 30, dependendo da unção. Eu sempre digo, quando você tem unção, mais conhecimento, ninguém te segura, mas nunca perca a unção. Nunca perca a unção. O que é unção? Unção é a capacitação que o Espírito Santo dá para fazer algo para ele. Quando uma pessoa tem unção, isso é reconhecível. É como você colocar a mão no óleo. Não tem como você sair com a mão da mesma maneira. Se você se derramar óleo em você, o óleo impregna em você e você não é mais o mesmo. Aquilo impregna.
E assim a unção. A unção, eu sempre digo, ela faz por você o que você nunca faria, te coloca em lugares aonde você nunca chegaria e realiza obras que você jamais conseguiria realizar. Mas eu quero entrar no texto aqui. Você pode dizer, mas o que tem a ver o texto que o Sérgio está falando aí sobre unção? Tudo a ver. O texto que nós acabamos de ler, Jesus estava pronto, no ápice, vamos dizer assim, do seu nível espiritual, porque ele tinha cumprido aqui na terra todo o seu ministério. Ele tinha realizado milagres, tinha feito todas as obras. Só que, se você ler o texto, tem alguns evangelhos, tem um evangelho de Marcos que diz que Jesus até desesperou. Como? Um homem que andou no poder, o homem que é Deus, a gente sabe que ele era Deus, que o Filho de Deus era Deus, estava no ápice do seu ministério. Por quê? Porque ele tinha cumprido integralmente, mas chega num momento que ele se desespera. E se você ler, por exemplo, em Mateus, por 3 vezes ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas a tua vontade. E aquele tempo de Israel, eu sempre gosto de que você entre na história. Por quê? Porque quando você entra na história, a história entra de você. Quando você entra na palavra, a palavra entra em você. A melhor maneira de nós entendermos o contexto histórico é entrando na história. E o povo de Israel estava, desde Ageu, desde Malaquias, como Silvio leu aqui, 400 anos praticamente sem um profeta de renome, sem um profeta onde falava com eles. Passa-se a invasão grega, os gregos dominam Israel da época, vem os romanos, também dominam. E naquela época, o povo israelita, o povo judeu sempre foi muito patriota. Eles sempre foram muito patriotas. E desde quando eles foram cativos para a Babilônia, agora só em 1948 que eles voltaram a ser nação. E vocês podem perceber que os judeus estão voltando de todos os lugares para Israel. E eles ficam sem uma identidade, porque eles eram escravos dos gregos, dos judeus. Aí aparece um pregador chamado João Batista. Um pregador que não pregava como os fariseus, porque então os doutores da lei, os escribas, iam nas sinagogas e pregavam. Só que o Deus que os fariseus pregavam, o Deus que os doutores da lei pregavam, o Deus que os escribas pregavam, era um Deus parecido com eles, que acusava, que apontava o dedo e dizia: Arno, você está errado, nós é que estamos certos. Parecia que era um Deus ditador. Os publicanos, os pecadores, eles não podiam nem chegar direito na sinagoga. E aí daquele que tivesse uma doença, eles diziam que era pecador, que era castigo de Deus. E João prega sobre arrependimento. E o povo então pensa que João Batista é o Messias. Mas ele mesmo diz: eu não sou o Messias, eu sou aquele que eu não sou nem digno de atar as sandálias dele. Aleluia. Mas só que ele prega com as palavras dele, entravam na vida das pessoas. Aquilo tocava o coração, porque diz a Bíblia que vários se arrependiam e se batizavam, aleluia. E quando ele começa a pregar, o povo começa a vir. E ele diz: eu sou aquele que prepara o caminho para o Messias. E um dia chega Jesus. Chega Jesus. E João Batista, se você vê, eles chegavam e diziam: raça de víboras, arrependei-vos e fugir da ira vindoura. E naquele dia não chega uma víbora, mas chega um cordeiro. E quando chega o cordeiro manso, ele diz: eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus diz: não, convém que seja feito assim. E ele se batiza. E eu pergunto para você, pastor Wellington falou aqui, por que você não quer se batizar? Se Jesus, não tendo pecado, sendo Deus, se batizou. Será que nós somos melhor que Jesus? Por quê? Jesus não precisava disso. E por que você diz: vai chegar o tempo? O tempo é hoje.
E se Jesus viesse? Senhor, eu não quis, você não teria desculpa. Jesus cumpre seu ministério, abre-se os céus, e chega essa noite, o texto que a gente lê, o Jesus que sempre pregava, que quando pregava contagiava, o Jesus que quando chegava ele curava os enfermos, os cegos enxergavam, os surdos ouviam, os paralíticos andavam, os enfermos eram curados. E ele sempre tinha uma palavra de vida eterna. E as pessoas, quando chegavam perto de Jesus, não era mais o mesmo. Aquilo tocava os publicanos, os pecadores que não podiam entrar na sinagoga. Ele dizia: venham, venham, venham de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Você vem de mim os cansados, os oprimidos. E aquele povo que era oprimido pelo governo, o romano, era oprimido pelos fariseus, não podia entrar na sinagoga. Agora havia um mestre que pregava nas praias, nos montes, nas casas. Ele pregava em tudo quanto é lugar. E aquela palavra de vida eterna começou a mexer com aquele povo. E o povo pensa que ele será o novo governante, que ia libertar Israel do jugo romano. Pensa que ele era um governador terreno. Mas o reino dele não era desse mundo. Não era desse mundo. Judas se decepciona com Jesus e o entrega. E naquela noite ele começa, parece que eu estou vendo o pastor Wellington, ele fazendo uma reflexão de todo o seu ministério. Ele espera ter 30 anos, porque diz a lei que um sacerdote tinha que ter 30 anos para começar a servir. Então ele cumpriu todas as escrituras, todos os mandamentos, tudo aquilo que era dele ele cumpriu. Espera o tempo certo. Só que naquela noite ele estava diferente. Ele que sempre orava pelos discípulos, dava força. Naquele dia ele disse assim: ó, meus discípulos, vamos orar junto comigo. Eu preciso da oração de vocês. Vocês imaginam o mestre que sempre curava, que sempre tinha uma palavra de vida. Naquele dia ele estava diferente. E os discípulos, ele conta o que vai acontecer. Os discípulos vão, e vocês viram o texto que eles chegaram a dormir de tristeza. E eu fiquei perguntando ao Espírito Santo: o que é dormir de tristeza? Você já chegou no momento em que você não tem nem vontade de ficar acordado, de dormir? Parece que é um sonho. Eu me lembro que quando eu perdi a minha mãe, ela morreu na minha frente. Eu tinha 15 anos. Ela estava tendo um ataque cardíaco. E ainda ela teve coragem de olhar para mim e dizer: filho, não é nada. Não é nada. Eu disse: mãe, o que é, mãe? Ela disse: não é nada. Fica tranquilo. E ela se aguentou na parede. Ela disse: não é nada, fica tranquilo. E eu vi a minha mãe morrer na minha frente. E eu disse: levamos ela para o hospital. Meu cunhado levou ela para o hospital e tudo. E quando voltou, disseram que tinha morrido. Eu disse: não é verdade. Não é verdade. Eu fui tentar dormir. E o outro dia, quando eu me acordei, eu pensei: será que foi um sonho? Será que foi um sonho? Eu queria que fosse um sonho. Mas eu escutei vozes, eu fiquei com medo de levantar. Eu tinha medo da realidade. E era a realidade. Era a realidade. E parece que a ficha não cai. Tua mãe, que era o teu porto seguro, 15 anos, mal estava começando a vida, nem tinha começado direito, perdi a mãe. E os discípulos estavam perdendo o referencial dele. Eles estavam cansados. E eles: e agora? O que eles vão fazer sem esse homem? E Jesus diz ali que quanto mais a provação vinha, ele orava intensamente. E os discípulos não oravam. E o que Jesus já está nos ensinando? Quanto maior a prova, maior a oração. Não desista. É hora da gente realmente se levantar em oração. E ele saiu um pouquinho, diz ele que ele deu um tiro de pedra de distância ali no texto, um pouquinho para frente. Ele disse: não, eu preciso. E disse que vinha um anjo do céu e o confortava. Você sabia que quando você está orando, tem um anjo do céu te confortando? Você talvez não está vendo, mas eu tenho certeza que quando você ora,
Você está orando, está buscando a Deus, vem um anjo do céu e te conforta. Assim como foi com Jesus. E diz a Bíblia que ele suou o sangue. Ele suou o sangue. Segundo a medicina, é muito raro você suar sangue. Muito raro. Em momentos de grande pressão, você pode ter um AVC, um acidente vascular cerebral, um infarto ou suar sangue. O meu Jesus não podia ter um AVC, porque ele tinha que estar com a mente consciente para saber o que estava fazendo. Não podia morrer de AVC. O meu Jesus não podia ter um infarto, porque o coração dele era um coração que cabia a humanidade inteira. Então ele acaba suando sangue. Os vasos capilares se dilatam. E você imagine a agonia. Porque naquela hora, o Jesus Deus não podia carregar pecado, porque Deus não conhece pecado. Então o Pai se afasta dele por um minuto, por um tempo. E ele sente todo o meu pecado, todo o teu pecado. Naquele dia, naquela noite, melhor dizendo, ele não era mais o Jesus Deus, ele era o Jesus homem, porque aqueles pecados começaram a entrar nele, e ele sentiu a angústia do pecado. E ele começa a orar intensamente, diz a palavra de Deus. E quando Jesus homem olha para aquela escuridão, ele vê mato, capoeira, árvore, escuridão. Mas o Jesus Deus vê eu, vê você. Vai valer a pena, ele diz, vai valer a pena. Porque vai ter um dia um povo que ainda vai me aceitar, aleluia. E eu vou até o fim. O Jesus homem disse assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas eu não acredito que ele não queria cumprir o propósito. Ele estava dizendo: Pai, vem comigo, eu sem você eu não sou nada, está difícil sozinho. Tanto é que veio um anjo para confortar. Mas Deus não podia compactuar com o pecado. Eu não creio que ele disse que não queria cumprir o propósito. É claro que ele estava com medo, Jesus homem, mas ele era exatamente isso que ele veio fazer. E Deus não vem, mas manda um anjo, porque Deus não podia compactuar, compartilhar com o pecado. E ele soa. E agora que eu quero entrar na mensagem, sabe aonde ele fez isso? No Getsemane, Monte das Oliveiras. Ali havia uma plantação de oliveiras. E aquela terra recebeu um sangue de um justo. Aquela terra recebeu o sangue de um justo. E eu pergunto, para mim, pergunto para você, por que esse lugar, para ele conversar no seu estado mais difícil, na sua aprovação, no Getsemane? Porque Getsemane significa prensa de óleo. Prensa de óleo. Quando você está em grande dificuldade, você precisa da uma unção. Você precisa de unção, da capacitação do Espírito Santo para vencer aquela dificuldade. Sem o Espírito Santo, você não pode fazer nada. Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. E eu fiquei estudando a oliveira. Quais as características de uma oliveira? Porque você sabe que o Jardim das Oliveiras, ali, o Monte das Oliveiras, tinha que ter oliveira. E a oliveira é essa nossa azeitona. Ela tem algumas características da oliveira. A primeira característica que uma oliveira tem, ela cresce em qualquer condição. Não importa se é vale, se é montanha, se tem pouca água, se tem muita água, mas há crescimento. Elas são praticamente indestrutíveis. Em Jó, capítulo 14, versículo 7, ali em diante, diz: ainda que a árvore cortada, que o tronco envelhecido no pó, ao cheiro das águas florescerá. Ao cheiro das águas. Se você olhar, parece uma frase sem contexto,
Porque a água não tem cheiro. Para quem estudou as características físicas e químicas da água, não tem cheiro. Mas é claro que ali é o cheiro, a presença, a menor presença do Espírito Santo, ainda que você esteja deitado no solo, ainda que você parece que morreu espiritualmente, ainda que parece que nada mais vai acontecer na sua vida, um lampejo da presença de Deus muda todas as coisas. Um toque de Deus muda toda a tua vida, aleluia. E a gente começa a olhar para trás e ver que havia situações e que você não tinha mais nem vontade de viver, mas quando o Espírito Santo entra na tua vida, quando Ele te dá um toque, uma experiência, muda todas as coisas, aleluia. Por maior que seja a prova, por mais que tenha o dia que você está acabado, para você não tem jeito, um toque da presença de Deus muda todas as coisas. Você precisa restituir a unção perdida. A segunda característica da oliveira é que mesmo doente, lança novos ramos. O cristão, mesmo com problemas, doente, mesmo na pior, ele ainda lança ramos, sabendo que o poder não provém dele, mas do Senhor. E está aqui o Andros, está aqui o Hélito. De vez em quando a gente está numa pindaíba, vamos dizer assim, na gíria. Aí chega alguém com problema para a gente ainda, e a gente está pior do que ele. Não aconteceu com você? Não aconteceu? Acontece. Diz assim, ó, eu preciso que tu ore por mim. Mas se ele soubesse a minha situação, eu ia dizer o contrário. Deixa que eu oro por você. Aliás, você que tem que orar por mim. Mas com Deus ele não é assim. Às vezes você está doente, aí vem um enfermo, para você orar, você ora e Deus cura ele. Mas você não cura. Às vezes você está sem dinheiro, o Senhor abre uma porta para ele, abre. Para você não abre. Às vezes restaura aquilo na vida dele, restaura nele, mas em você não. Porque o poder não está em você. O poder está em Deus, aleluia. O poder está em Deus. Porque o Deus que está em você faz na hora que Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer, porque Ele é Deus. Então, se você está passando por um problema e alguém vem pedir para orar, ore. Não seja egoísta. Ore, você é o instrumento de Deus para essa geração. Se Deus fizer, Ele é Deus. Como cantamos aqui, se não fizer, Ele é Deus. Então a oliveira mesmo doente lança novos ramos. Terceira característica da oliveira: elas ficam sempre verdes e dão frutos. Você não vai ver uma oliveira murchando. Elas ficam sempre verdes. Não importa a situação. Não tem primavera, verão, outono, inverno. Ela sempre está verde. O cristão pode estar passando pela maior prova, pela maior dificuldade. Tem que estar produzindo. Tem que estar produzindo, tem que estar frutificando. Se não frutificar, não há razão de eu e você estarmos aqui, aleluia. Salmo capítulo 1, versículo 1 diz assim, começa o Salmo, você sabe que é o inário de Israel. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Está falando de 3 posições ali: andar, parar e assentar. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, versículo 2, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes dele parar, antes dele andar, antes dele sentar, antes de ele fazer qualquer coisa, ele está na lei do Senhor, na palavra de Deus. Aí vem a promessa, versículo 3: porque ele será como árvore plantada à beira de ribeiros, cujas folhas não caem, que dá o fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. A oliveira está sempre produzindo. Ela está sempre verde. E olha que não é palmeirense não, Wellington. É verde. Por quê? Porque é tempo de produzir. É tempo de andar com Deus. É tempo de ter unção de Deus. É tempo de Deus te usar, aleluia. Não é daqui a um ano, não é daqui a um mês, é agora, é hoje, aleluia. E tempo de restituição.
Eu orava e pensava, é tempo de perda, você sabia disso? Só pode restituir quem perdeu. Você já pensou nisso? Anderson aqui confirmou o que estava no meu coração. Então você deve ter perdido alguma coisa esse ano. Você diz, mas Senhor, é o tempo da restituição, como é que eu perdi algumas coisas? Justamente por isso. Porque quando Deus restitui, não vem mais do mesmo jeito, vem dobrado. Quando Jó perdeu, veio tudo em dobro. Às vezes você precisa perder algumas coisas para você aprender, para mim aprender a depender de Deus. Aleluia. E tempo de restituição é tempo de perda, mas é tempo de dobro, de dobrar aquilo que você tinha, aleluia. E eu comecei a ter saudade do tempo, Wellington, que eu ia lá, era 15, 20 pessoas, e eu mal abria a boca, o poder de Deus caía, as pessoas caíam pelo poder de Deus, endemoniados às vezes se manifestavam, sem eu pregar quase a palavra. Ainda sexta eu conversava com o Anderson sobre algumas coisas, eu disse, por que não acontece mais isso, Senhor? Porque a gente já não depende tanto mais de Deus às vezes. A gente já está um pouco mais sábio. Isso sem querer. Todos nós somos assim. A gente já tem mais. A gente já mais. Isso aí. Eu já tenho a palavra. A gente ora. Mas a gente já não depende como tanto quanto Ele. E eu disse, Senhor, eu preciso depender mais de Ti. Preciso. Eu não quero mais falar do que eu sei. Porque eu já escrevi umas 100 e poucas pregações e talvez eu preguei um pouco mais da metade. Então, se me chamar aqui, eu tenho sempre uma palavra para dizer, mas eu não quero dar aquela que está pronta, eu quero aquela que é para esse dia, aleluia. Porque quando a gente aprende a depender, quando a gente aprende a estar na presença de Deus, tudo muda, aleluia. As coisas acontecem porque não é mais você, não é mais o teu conhecimento, mas é a unção que transforma todas as coisas, aleluia. Você tem que estar sempre verde, aleluia. Elas atingem até 7 metros de altura. E 7 significa plenitude, maturidade. Aleluia. Dizem que uma oliveira em torno de 7 metros ela tem. E sempre quando fala do número 7 na Bíblia, 7 selos, 7 castiçais, 7 lâmpadas, 7 candeeiros, 7 espíritos, 7 igrejas, fala da plenitude de Deus. Deus quer que você esteja na plenitude dele. E o que é plenitude? É estar no teu melhor momento com Deus, apesar das dificuldades. Apesar de não ter dinheiro, eu estou no meu melhor momento. Apesar de eu estar doente, Wellington, eu estou no meu melhor momento com Deus. Apesar de eu estar com problema com meus filhos, eu estou no meu melhor momento com Deus. Apesar de eu ter problema na empresa, Anderson, eu estou no meu melhor momento com Deus. Não importa a situação que eu vivo, o que importa é que eu estou no meu melhor com Deus. Eu estou na plenitude, aleluia. E quando eu estou na plenitude, tudo muda, aleluia. O problema não é mais um problema, o problema é algo para Deus fazer na tua vida, glória a Deus. E a oliveira, ela foi feita para durar. Elas duram mais de 2000 anos. Você foi feito para a eternidade, aleluia. Você foi feito para a eternidade. A tua vida não é 70, 80, 90 anos, não. A tua vida é lá no céu. Você foi feito para o céu, aleluia. Lá no céu, você vai usufruir, não só aqui na terra, mas eu parece que de vez em quando eu entro no céu, igreja, e eu começo a imaginar como será o céu. Não sei se você fez isso. Eu vejo o meu Jesus, o teu Jesus, dizendo, filho, aqui é a tua casa, essa fui eu que preparei para ti. Não foi uma casa preparada com mãos humanas, com o melhor arquiteto, com o melhor engenheiro. Foi uma casa preparada pelo mestre dos mestres, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto e ressuscitou, aquele que era, aquele que é, o que há de ser, o todo-poderoso, o alfa, o ômega, aleluia. Um dia você vai chegar lá. Um dia você vai chegar lá. Eu vou chegar lá, aleluia. Porque nós fomos feitos para a eternidade. E elas produzem muito, mas muito azeite, oliveira. Dizem que em média uma oliveira produz 80 litros por ano. O que quer dizer isso? Deus quer derramar uma unção nova sobre você, sobre mim. Uma unção nova, aleluia.
A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 4, que havia um profeta de Eliseu, discípulo de Eliseu, que ficou pobre, talvez morreu e a viúva ficou pobre. E ela foi ao profeta Eliseu. E ela disse: arruma vasos, mas não poucos, que eu vou encher todos eles. O que eu quero dizer com isso? Que enquanto houver vasos, há azeite. Que enquanto houver vasos vazios, ainda há azeite para você, aleluia. Ainda há unção para ser derramada. Enquanto você estiver aqui, Deus quer te encher, glória a Deus. Azeite para o ano inteiro. E a oliveira, são algumas características. No que ela é utilizada? Você sabia que a madeira da oliveira, por exemplo, ela é usada para construir objetos, escultura, móveis e até construção. Significa firmeza e força. Deus te fez aí para ser homem firme, mulher firme em Deus. Você e eu somos feitos para estar em destaque na casa do Senhor. A oliveira, as folhas da oliveira, por exemplo, elas servem como fertilizante, como chá, e é eficaz contra diabetes. Você sabia disso? Que a folha de oliveira é eficaz contra diabetes? Doenças do sangue. Alguma coisa em comum? E também é usado como doenças cardíacas. Será que o meu coração, o teu coração não está precisando de um chazinho de oliveira, não? Para melhorar o nosso coração, a dureza do nosso coração, às vezes. A oliveira, ela produz fruto. E a azeitona, que é o fruto da oliveira, alimenta. A palavra alimenta. A palavra alimenta. A Bíblia diz que a palavra purifica. A Bíblia diz que a palavra santifica. A Bíblia diz que a palavra qualifica. Diz que a palavra conduz, a palavra é luz, a palavra reluz. A palavra guia. A palavra é sabedoria. A palavra é escudo. A palavra é espada. A palavra é broquel. A palavra é armamento, a palavra é mantimento. A palavra é suprimento, a palavra é capacete. A palavra é verdade, a palavra é cinturão. A palavra de Deus revela, a palavra oculta, a palavra transforma, a palavra forma, a palavra cria. A palavra muda. A palavra tira a vida do inferno e a coloca no céu. A palavra de Deus é o norte para mim e para a sua vida. Não é a circunstância que eu e você estamos vivendo, aleluia. Frutifica e ela produz óleo. E agora eu quero terminar a mensagem sobre o doloroso processo da unção. Eu fiquei estudando como é que se produzia o óleo naqueles tempos. E os antigos, os historiadores, os livros que tem, dizem que assim, para você produzir óleo de uma oliveira, existiam 4 pedras. Existia um buraco, uma tora bem grande, e cada tora amarrava-se uma pedra. Tinha umas pedras mais pesadas e outras pedras mais leves. Então, tinha 4 pedras. A primeira pedra era a pedra para produzir o óleo mais sagrado, o óleo que ia ungir reis, sacerdotes, profetas. Era o óleo da unção, o óleo da primícia. A primeira pedra era aquela pedra mais pesada que quando amassava a oliveira, aquele óleo era o óleo virgem, o azeite virgem que a gente diz. Você já ouviu isso falar? O óleo virgem era a primeira amassada, a mais pesada. O óleo da unção, o óleo da capacitação por Deus é a pedra mais pesada. Você sabia que muitas vezes aí você passando por dificuldades, para essa unção mudar todas as coisas? Porque só pode ser professor, né, Nelita? Quem é aluno? Só pode ser professor quem é aluno. Então muitas vezes nós precisamos ser aluno de Deus para ser instrumento de Deus. Não tem como um professor não ser aluno e já querer dar aula. Lá na escola vocês fazem, alguém que nunca passou pela aula, você pode ser professor? Não pode, né, Nelita? Não pode. Então, só pode ser professor quem é aluno. Então muitas vezes a gente é aluno do sofrimento. Mas não é um sofrimento, é uma transformação que Deus está querendo na minha e na sua vida. E eu digo sempre,
tem duas coisas que o ser humano precisa aprender a lidar. Se ele lida bem com isso, ele está ficando mais parecido com Jesus, que é a injustiça e a ingratidão. Vai ter dia que as pessoas vão ser injustas contigo. Você fez, ajudou, e elas vão ser injustas. Vão ser mesmo. Às vezes é a tua família, os teus melhores amigos, vão ser injustos e vão ser ingratos. Você ajudou, depois sai falando mal. Se você aprender a lidar com isso, você está ficando parecido com Jesus. Se a gente não sabe lidar com isso, a gente está meio longe do perfil que Jesus quer para a nossa vida. Então, quando a gente aprende a lidar com isso, e a pedra mais pesada é a pedra da unção. Unção de óleo. Algumas coisas vêm na minha e na sua vida para produzir uma unção diferente, aleluia. Você pergunte para o pastor Gilmar, pergunte para os grandes pregadores, pergunte para o pastor Wellington, pastor Adriano, pergunte o que eles passaram, porque quando a gente vê um pregador cheio de unção, cheio da graça de Deus, Senhor, eu quero isso, mas pergunte, tire um dia e comece a conversar com ele para ver o que ele passou. Só pode ter unção quem passou pela primeira pedra. Jesus Cristo passou por essa pedra, foi amassado por isso. Ele, naquele Monte das Oliveiras, não foi por acaso, foi proposital. A segunda pedra, ela produz alimentação. Era usada para alimentação. É a palavra de Deus, que a gente já falou que alimenta. E pastor Silas Malafaia, numa das pregações, ele diz: doce é muito gostoso. Tem muito pregador que só prega doce. É gostoso. Quem é que não gosta de doce? Eu sou uma formiguinha, amo doce. Depois do almoço, para mim tem que ter um doce. Gosto, mas não alimenta. Não alimenta. Tem que ter comida sólida. Comida que sustenta. Se só comer doce, vai ficar doente. Vai dar diabetes. Vai ter problema com açúcar. Então, não adianta eu vir aqui só pregar a palavra doce para vocês, ou o pastor Wellington pregar a palavra doce. Tem hora que a gente precisa pegar a verdade. Diz em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Gálatas capítulo 4, 16, Paulo diz assim: por acaso fiz vosso inimigo dizendo a verdade? A verdade precisa ser falada. E a verdade é a palavra sólida. Então o segundo azeite é o azeite da alimentação. O terceiro era o azeite usado para iluminação. Então iluminava as igrejas, iluminava os ambientes, iluminava tudo. E eu e você fomos para ser feitos luz do mundo, aleluia. Deus diz: vós sois a luz do mundo. E a quarta pedra era a pedra da limpeza, da purificação. Então essa era uma pedra um pouco mais leve. Mas nesse momento já tinha saído tanto óleo que saía pastoso. E se fabricava sabão. Então a unção, ela vem para te capacitar. Ela vem para te alimentar. Ela vem para te iluminar. Ela vem para te purificar. Eu não sei como é que você está. Não sei como é que está a tua vida. Talvez você disse: Senhor, eu estou precisando de uma unção nova. Parece que quando eu comecei no Evangelho era diferente. As coisas aconteciam sem eu fazer muita força, porque você dependia mais de Deus. E parece que você foi se acostumando com as coisas de Deus. Parece que eu e você às vezes nos acostumamos a vir na igreja. Sem querer viramos religiosos. Eu preciso ir no culto domingo de manhã, aí eu não preciso à noite. Eu vou no... Aí eu já matei o domingo de manhã, já não preciso à noite. Eu não estou dizendo que você tem que ir todos os cultos, não. O cristão não é aquele que está todo dia na igreja. O cristão é aquele que está todo dia na presença de Deus, aleluia. Independente da situação, ele está na presença de Deus. E não necessariamente tem que estar na igreja. Paulo dizia em 2 Coríntios capítulo 12, falando dele mesmo: às vezes vem situações que você não vai entender para que a unção venha sobre a tua vida. Ele dizia, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2: conheço um homem que há 14 anos em Cristo, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, que foi arrebatado até o terceiro céu. E o 3 ele dizia: e sei que tal homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, eu sei que esse tal homem foi levado ao paraíso. E para ele
E a ele foi dito palavras inefáveis, que a um homem não convém falar. Aí no 4 ele diz: de um homem assim eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. No 5 ele começa a dizer: e se gloriar-me, não serei nécio, porque falo a verdade, mas deixo isso para que ninguém pense em mim mais do que vê ou do que em mim ouve. Aí no 7 ele fala do tal do espinho na carne. Ele diz assim: mas a mim foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, acerca do qual orei 3 vezes, para que se desviasse de mim. E sabe qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Na fraqueza. E ele diz: pelo que de muita boa vontade, né, me gloriarei nas minhas fraquezas. Aí ele diz algo que parece ser algo masoquista, que eu nunca vi ninguém falar, só Paulo na Bíblia. Ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Ele está fraco, mas ele está com prazer. Nas injúrias, ele está sendo caluniado, falam mal dele, mas ele sente prazer. Ele diz: nas necessidades, ele passa dificuldade, necessidade física, econômica, espiritual, mas ele sente prazer. Nas perseguições, ele está sendo perseguido, mas ele sente prazer. E nas angústias, mesmo angustiado, ele sente prazer. Fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições e angústia, prazer. Você teria como dizer, ou eu, que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias? Não, mas Paulo disse. E daí ele termina esses versículos dizendo: porque quando estou fraco, estar é uma condição, é momentâneo, é que sou forte. Ser é quem você é. Ser é quem você é. Estar é uma condição. Não importa como você está. O que eu quero dizer para você nessa manhã é quem você é. Você pode estar fraco, é verdade. Você pode ter perdido a unção, pode não estar mais sentindo a presença de Deus. Mas hoje Deus colocou no meu coração. Eu vou pedir para a Diva e o Wellington se levantarem. Eu quero, você que quer uma unção nova, eu vou dar o óleo, nós vamos ungir você. Vai ser algo diferente hoje. Já que falamos de unção, nós vamos orar para que haja uma nova unção. Você que quer uma unção nova, pode chegar aqui na frente, enquanto o Anderson canta para nós aí. Vamos ungir eles. Glória a Deus. Eu vou orar. Você que quer uma unção nova, diz: Senhor, eu perdi a unção, eu quero sentir uma presença do Espírito Santo. Nós vamos ungir você, porque a unção vai te capacitar, a resistir a essa tua dificuldade, vai te capacitar a você ser um novo homem, vai te capacitar a suportar as tuas fraquezas. A unção vai mudar todas as coisas na tua vida. Eu senti direção de Deus de fazer isso. Geralmente a gente não faz, mas eu quero estar totalmente sensível à direção de Deus. Então, enquanto eu oro, vocês podem ungir eles. Querido Espírito Santo, eu quero estar totalmente sensível à tua presença. Eu não quero orar uma palavra sequer, Senhor, que não seja do meu entendimento, mas eu quero agora ser totalmente dirigido por ti, Espírito Santo. Senhor, se tu quiseres revelar o oculto, aquele segredo, tu revela. Se não, Deus, não tem problema. Mas, Senhor, eu quero ser totalmente dirigido, Senhor, por ti agora, nesse momento, Senhor. Eu quero ser instrumento, boca de Deus. Querido Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, começa aquele que está enfermo, Senhor, que há tanto tempo não recebe a sua cura, Pai, e tem perguntado: por que isso? Por que essa enfermidade? Os médicos têm tratado, mas é um tempo de aprendizado com Deus. Cura, Senhor, tu és o Deus da cura, o Jeová Rafá. Talvez tem pessoas aqui que têm 2 vidas. Aqui dentro da igreja até se alegra, é contente, mas quando chega lá na sua casa, está tão difícil. Está tão difícil, é tanta briga, é tanta humilhação.
É tanta palavra, Senhor, que às vezes não dá nem vontade de vir para a igreja. E você vem só para a igreja porque sabe que aqui é o lugar certo e você fez a coisa certa. O Deus que eu conheço é um Deus que te chamou, aleluia, e Ele não te esqueceu. O Senhor te diz, Ele não te esqueceu. É um tempo de prova, é verdade, mas é um tempo, aleluia, 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 que Deus quer te levantar de novo. Você que antes estava trabalhando para o Senhor, você fazia tantas coisas, tinha tanto prazer nas coisas de Deus, agora parece que veio obrigado, parece que não é mais. O Senhor está dizendo: filho ou filha, vem de novo, eu te trouxe para te levantar, aleluia. Começa a ministrar uma unção nova, Pai, uma unção nova, Senhor. Deus, a unção parece que já nem é mais óleo, parece que escorreu tudo da nossa vida. Senhor, hoje, Deus, é dia de um renovo, da restituição de uma nova unção, Pai. Arabaxê, mandagaias, parece que tem tantas portas fechadas. Você diz: Senhor, eu tenho orado, eu tenho buscado, mas está tão difícil, eu não tenho conseguido pagar as minhas finanças. Eu tenho até vergonha às vezes, Senhor. Mas o Senhor diz assim, ó: fica firme, porque eu sou o Deus das portas abertas. Eu sou o Deus de uma nova unção. Eu sou o Deus que eu não me esqueci de você. Eu sou o Deus que uso os meus servos para ministrar. E não importa como você está, o que importa é quem você é na minha vida. Aleluia, 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 aleluia. Ah, Espírito Santo, começa a renovar vidas agora, Pai. Renova, Pai. Eu sei que tem pessoas aqui, o Espírito testifica no meu coração, que já não estavam mais com vontade nem de vir na igreja, que tinham vontade de parar. Você que disse que está com vontade de parar, você que disse que não queria mais vir, que não tinha vontade, até que foi convidado, o Espírito Santo te diz: fui eu que te trouxe para mostrar que eu ainda sou Deus na tua vida, e que eu tenho plano na tua vida, e que ainda há de ver o que eu hei de fazer na tua vida. Remandagabasui becaias. Ah, Espírito Santo, glória a Deus. Você pode adorar a Deus. Perto quer estar.